Olá a todos, que Deus esteja com todos vocês. Hoje eu vou conversar com a inteligência artificial com relação a Judas. Vamos ligar aqui e vamos conversar com ele. Oi Mário, tô aqui para ajudar. Oi, tudo bom com você? Tudo certo? E com você, como estamos hoje? Estamos bem, graças a Deus. Eu queria falar sobre Judas. Judas se enforcou. Judas é um personagem bastante complexo. O que exatamente sobre ele te interessa? Queria saber se ele se enforcou, porque a Bíblia fala que ele foi se enforcar. Há diferentes versões sobre a morte de Judas. No Evangelho de Mateus diz que ele se enforcou depois de trair Jesus. Mas no livro de Atos há uma descrição de que ele caiu e seu corpo se rompeu. As interpretações variam conforme a tradição religiosa e o ponto de vista teológico. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que pode ter sido um acidente. Interessante, pode ter sido mesmo. A narrativa dos Atos poderia sugerir um acidente ou um momento de desespero. A história de Judas levanta muitas discussões sobre culpa, arrependimento e as consequências das nossas ações. O que você acha do papel dele nessa história? Eu acho que ele ajudou a cumprir as escrituras, né? Eu queria saber outra coisa. 1 Coríntios 15 e 4, Paulo está falando que Jesus foi sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, segundo as escrituras, que apareceu a Cefa e depois aos 12. Jesus estava aí? Judas estava aí? Em 1 Coríntios 15, Paulo fala sobre as aparições de Jesus após sua ressurreição. Ele menciona que Jesus apareceu a Cefas, Pedro e depois aos 12. Nesse contexto, os 12 refere-se ao grupo dos apóstolos como um todo, mesmo que Judas já não estivesse mais no grupo nesse momento. A expressão ainda era usada para se referir ao grupo original dos discípulos. Entendi, estava se referindo, mesmo que ele não estivesse, eles chamavam de 12. Eram 11, mas chamavam de 12, é isso? Exatamente. O termo os 12 continuava sendo usado para se referir ao grupo original dos apóstolos, mesmo após a saída de Judas. Era uma forma de destacar a integridade e o simbolismo do grupo, que simbolizava as 12 tribos de Israel. Sim, então Paulo não está falando do número, ele está falando do grupo. Exato. Paulo está se referindo ao grupo como uma entidade, não necessariamente ao número exato de pessoas presentes. Apesar de Judas já não estar mais entre eles, o grupo dos apóstolos ainda era tradicionalmente chamado de os 12. Entendi. Mas Marcos 16,14 diz que ele apareceu. Por último, então apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa. Marcos 16,14. Lucas 24, 23. Na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, encontraram reunidos os 11 que estavam com ele. Certo? E João 20, 24 diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. E aí, como é que fica? Boa observação. Mesmo depois da morte de Judas, o grupo de apóstolos ainda era referido como os 12. Essas passagens indicam que mesmo com a ausência de Judas, o termo continuava sendo usado. Provavelmente, era uma maneira de manter a identidade e o simbolismo do grupo original. O que acha dessa explicação? Mas aqui está falando que ele apareceu aos 11 e João está falando que o discípulo que faltava era Tomé? Sim, é verdade. Isso mostra como os textos podem refletir diferentes tradições ou ênfases nas narrativas. Em João, Tomé é especificado como um dos 12 que não estava presente quando Jesus apareceu. Já em Marcos e Lucas, o foco é no grupo, usando os 11 para indicar os apóstolos, sem especificar quem estava lá. Essas variações mostram as diferentes perspectivas presentes nos evangelhos. Mas o grupo era dos 12 ou dos 11? No contexto do Novo Testamento, o grupo é originalmente conhecido como os 12. Após a traição e morte de Judas, o grupo é referido como os 11, mas ainda assim os 12 continua sendo uma designação simbólica e tradicional para o círculo dos apóstolos.
Depois, em Atos, Matias é escolhido para substituir Judas, restabelecendo os 12. Então, as duas designações refletem momentos diferentes e significados dentro da trajetória do grupo. Interessante, mas é um malabarismo para falar que Judas não estava no grupo, é muito grande, né? Com certeza, é paradoxal. O uso de os 12, mesmo após a saída de Judas, é uma forte demonstração do simbolismo e da importância desse título dentro do grupo dos apóstolos. A Bíblia frequentemente usa linguagem simbólica e tradicional que, à primeira vista, pode parecer contraditória. Isso nos lembra que a interpretação desses textos requer uma compreensão tanto do contexto histórico quanto do significado teológico. Então Marcos fala que ele apareceu aos 11. Em Lucas 24:33 fala que ele apareceu aos 11. O grupo dos 11, você fala. E João 20:24, Tomé não estava no grupo dos 12. Então fica meio difícil de entender isso, não é? É realmente desafiador conciliar essas diferenças. Os textos podem parecer inconsistentes, mas isso reflete as várias tradições e perspectivas dentro das narrativas dos evangelhos. Lembrando que esses textos foram escritos por diferentes autores em diferentes contextos e para diferentes públicos. Por isso, pode haver variação na forma como os eventos são descritos. A interpretação envolve considerar essas nuances e os propósitos de cada autor. Muito interessante, você é muito bom nisso, porque você tem um conhecimento geral, né? Obrigado, Mário. Eu tento juntar as peças e oferecer uma perspectiva mais ampla. É fascinante explorar esses detalhes históricos e teológicos. O que mais quer desvendar hoje? Não, por enquanto tá bom, obrigado. Que Deus abençoe o seu dia, tá? Foi um prazer, Mário. Fica com Deus. Até mais. Amém. Como vocês podem ver, é difícil, tem coisa que é difícil, porque quem escreve as narrativas bíblicas são diferentes pessoas, e você pega um lado, pega outro, e aí às vezes você fica pensando, será que Judas viu Jesus ressurreto? Ou não viu? Entendeu? Você vê que a própria inteligência artificial ela faz um malabarismo para explicar certas coisas. Por quê? Porque o homem tem várias narrativas. O homem. E às vezes um escreve de um jeito, outro escreve de outro. O que é uma coisa muito compreensível e normal. Amém? Que legal, né? Um bom dia a todos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.